Aula 29, Aliança do Reino. Estamos no final do Antigo Testamento. Já fizemos aí percorremos aí todo o Antigo Testamento. Nossa última aula já entrou nesse chamado período interbíblico. Então é aquele período que vai do profeta Malaquias até João Batista, né, ou até os Evangelhos, até o Novo Testamento. Já vimos nesse período interbíblico sobre o domínio macedônico, quando sob o comando de Alexandre o Grande, como ele é conhecido, o Império Persa caiu, o domínio mundial, digamos assim, passou a ser da Macedônia, né, ou da Grécia. Mais importante foi entender a respeito do helenismo. Como vimos, o governo de Alexandre não tinha pretensão apenas de expansão territorial ou de explorar as terras conquistadas para trazer para a Grécia dinheiro, riqueza. A visão de Alexandre, que foi a mesma dos que o apoiaram, era de levar a Grécia aos mundos conquistados. Então, uma visão assim, diferente do que dos outros impérios. E então a cultura grega, chamada de cultura helênica também, ela foi indo junto com à medida que foi se expandindo o império, né? Essa cultura foi sendo levada. Várias cidades com o nome de Alexandria foram sendo fundadas, e ali a cultura grega foi, né, sendo passada e assimilada, né, também, não só assim, se não for igual aos gregos, quem não for igual aos gregos será morto, será eliminado, não, né, estamos trazendo isso aqui, né, mas nada impede que vocês também tenham, né, as suas particularidades. Nem todo mundo aceitou isso, e nós vamos ver na revolta dos Macabeus, que o judaísmo, né, ou os judeus, né, do judaísmo não aceitaram isso. Bom, domínio macedônico. Nesse período do domínio macedônico, a filosofia grega, chamada filosofia clássica também, ela floresceu, os principais expoentes estiveram nesse tempo. Por que é importante falar um pouquinho deles? Porque lá no Novo Testamento e na chamada patrística, que é o período em que viveram os também chamados pais da igreja, ou seja, nos primeiros séculos, quando a igreja começou ali totalmente informal em Jerusalém, né? Pregação de Pedro, 3.000 convertidos, pronto, igreja, 3.000 membros, vamos falar assim, né? Até a queda do Império Romano, lá pelo século V, a igreja ela se estruturou, né? O cristianismo ele passou a ser religião, uma religião predominante, uma religião oficial do império. Esse período, então chamado patrística, período dos pais da igreja que nós vamos estudar, esse helenismo ele foi muito presente, ele foi influente, muitas vezes foi motivo para discórdias, para debate, muitas vezes foi motivo para trazer elementos para o próprio cristianismo e olha, tá vendo? Vocês não, os filósofos não disseram isso, né? Nós também temos algo semelhante a dizer, né? Então, por isso é importante essa passagem aqui. Nós já vimos sobre Platão e Sócrates, vimos sobre os pré-socráticos, depois Sócrates e Platão. De Platão, o que foi importante a gente tirar
foi essa concepção, que não é de origem dele, mas dessa divisão entre o mundo sensível, que é esse natural, que é esse que a gente pega, que a gente vê, na qual a gente vive, na qual o nosso corpo interage, e o mundo inteligível, ou o mundo das ideias, que não é alcançado pelo nosso corpo, mas pela nossa alma. Aliás, a nossa alma vem de lá, segundo Platão. A nossa alma vem desse mundo inteligível, desse mundo das ideias. Então há uma divisão. Platão ele faz uma divisão da realidade. Existe uma realidade superior, que é perfeita, né? Que é ideal, acho que a palavra mais correta é essa, que é ideal, onde estão as almas. E existe uma realidade imperfeita, na qual nós vivemos. O melhor modo da gente viver essa realidade do mundo das ideias é pela razão, né? Sendo um filósofo. Mas nesse tempo, filósofo não tinha essa ideia hoje de alguém que fez um curso, de alguém que é acadêmico, de alguém que fez um doutorado nessa área. Não é esse sentido. Filósofo no sentido, olha, ame a sabedoria, busque uma vida racional. Isso é importante, porque lá, nesse período da patrística, nós vamos ver o surgimento do movimento monástico, que foi muito forte na igreja, influenciou muito a igreja, e ainda influencia até hoje, como muitas igrejas entendem, que esse mundo nosso, ele tem que ser de alguma maneira eliminado, expurgado do nosso dia a dia, e a gente tem que viver uma espécie de espiritualidade em que esse mundo ele seja totalmente desprezado, né? O terceiro filósofo clássico, terceiro grande filósofo, é o Aristóteles. O Aristóteles foi discípulo de Platão. Então ele aprendeu com Platão, lá na academia, né, fundada por Platão, ele foi lá e estudou lá. Aristóteles ele foi também, por algum tempo, o instrutor, né, um pedagogo de Alexandre o Grande. Então, ele tentou, né, de alguma maneira, influenciar a vida de Alexandre. Quem sabe essas ideias que ele teve, né, esse idealismo de Alexandre não tenha tido influências em Aristóteles, né? Mas ele difere um pouquinho do Platão. Apesar de ser discípulo de Platão, ele não vai reproduzir exatamente tudo o que Platão pensava, né? Então, para conhecimento é o seguinte: o Aristóteles deu grande importância ao conhecimento empírico. O que é o conhecimento empírico? É o conhecimento que vem através da experiência. Lembrando, Platão, o nosso conhecimento é o que ele chamava de reminiscência, né? A nossa alma, ela vem desse mundo das ideias, do jeito que tem árvore aqui, cavalo aqui, água aqui, montanha aqui, lá também tem, só que lá de uma forma ideal, de uma forma perfeita, né? Então a nossa alma vem e se encarna num corpo. Tem similaridade, tá? Mas Platão, ele é muito mais, é um pensamento muito mais filosófico de tentar explicar a origem do conhecimento do que uma coisa religiosa. Mas tem sim, como nós vimos, uma influência religiosa, porque Platão ele é influenciado por Pitágoras, nós vimos aqui, e o Pitágoras, por sua vez, embora fosse um grande matemático, ele foi um dos divulgadores da religião chamada órfica, né, do orfismo, que tinha essa ideia da transmigração da alma, tá? Então essa coisa é antiga, tá? Não foi inventado por Allan Kardec, tá? Então, quando a alma encarna um corpo, o conhecimento está lá. Aí eu vejo uma árvore, mas é o seguinte, aquele conhecimento ele estava já na minha alma,
né? Eu só preciso ser, digamos assim, despertado, né? Para que tenha esse conhecimento. Já o Aristóteles, ele já vai para um caminho diferente. Não, o conhecimento, né, ele vem das experiências que a gente tem, aliado à lógica racional. Então, o primeiro lógico, né, ou pelo menos o primeiro a formalizar uma lógica, aí foi o Aristóteles, né? Então, você precisa pegar a sua experiência, aplicar lógica racional para que haja conhecimento, para que haja ciência. Perceba que a nossa ciência hoje ela é muito mais aristotélica do que platônica, né? Os nossos cientistas, digamos assim, eles não acham que o conhecimento que se descobre dia após dia aí nos laboratórios é lembrança da alma do mundo das ideias. Eles vão mais nesse sentido. É a nossa experiência repetida, verificada, com exatidão, com lógica racional, sem contradições, sem, né, absurdos, que vai nos trazer o quê? O conhecimento da verdade. Tá? Bom, então o Aristóteles ele segue uma linha muito mais científica. É importante depois, quando a gente vir um pouco da Idade Média, que durante a Idade Média, o cristianismo ele foi muito influenciado pelas ideias de Aristóteles, um principal teólogo que se influenciou por Aristóteles e trouxe isso para a teologia cristã foi o Tomás de Aquino, certo? Então, vai ser importante a gente depois lá na frente relembrar um pouquinho disso. O Aristóteles também classificou a chamada metafísica, que é um conjunto de conhecimentos independentes de qualquer atividade empírica e de qualquer experiência sensorial, na qual concebe Deus como um ato puro, primeiro motor do mundo, motor imóvel. Então o Aristóteles ele não foi um cara materialista a ponto de dizer, o que nós não conhecemos pela experiência não existe, que é o argumento dos ateus, né? O ateu ele vai dizer assim, não, Deus não existe anjo, não existe diabo, não existe céu, não existe inferno. O que existe? Existe aqui, esse livro, existe esse chão, existe essa cadeira, existe aqui a lua, existe a terra, o mar, ou seja, existe o que a razão conhece, e a razão ela usa da sensação, né? Das nossas sensações ou das nossas experiências para adquirir esse conhecimento. O Aristóteles ele vai colocar que o conhecimento da verdade ele vem por esse caminho empírico, mas ele não nega a existência de uma realidade metafísica. A palavra meta significa além, né? Então, além do que é físico, né? Physis, em grego é natureza, né? Natural, daí vem física, física é o estudo da natureza, né? Além da physis, né? Existe o além physis, tá? E existe sim um Deus, só que para Aristóteles o mundo é meio mecânico. O Deus de Aristóteles não é o Deus transcendente do cristianismo, que está até hoje governando, presente, né, provendo as coisas. O Deus de Aristóteles é um Deus conceitual, é a ideia perfeita, vamos falar assim. Então, é o Deus como ato puro, né? Então, é o único ser que não precisa passar e nem tem como passar por qualquer transformação, por qualquer mudança, né? Todos nós estamos em constante mudança, a natureza está em constante mudança. A natureza é composta de potência e ato, né? Uma árvore, ela tem potência e você pode transformar em ato pegando, cortando e fazendo da árvore uma madeira, uma mesa, por exemplo. Mas Deus não, Deus já é ato puro, então não tem como você pegar Deus e modificar, transformar Deus em qualquer outra coisa. Então veja, é uma concepção conceitual
de um ser perfeito, um ser, né? E o primeiro motor do mundo, porque Aristóteles ele vai trabalhar a questão da causalidade. Tudo que acontece tem uma causa, né? Ele vai listar lá, se não me engano, 5 causas, né? Não vou entrar nesse detalhe agora, mas tudo tem uma causa, nada acontece sem uma causa. Se nós estamos aqui é porque tem uma causa. Se esse ventilador está ligado, é uma causa. Aliás, se ele está rodando é porque é uma causa, certo? Então não existe nada que aconteça aleatoriamente. Tudo tem uma causa. E aí, a causa da minha existência tem uma causa da minha existência, que tem uma causa da minha existência, e nós vamos chegar na causa inicial de tudo, que ele chama de primeiro motor, ou motor imóvel, nessa ideia de que Deus é ato puro, né? Então imagine assim, o mundo é um relógio, e Deus é o relojoeiro. Mas o que Deus fez? Ele deu corda no relógio, só. Agora o relógio trabalha sozinho. Então cada engrenagem vai ativando a outra engrenagem, que vai ativando a outra engrenagem, mas o que Deus fez foi somente dar a corda. É a primeira causa. Essa é uma compreensão muito mais deísta, né, que é chamada na teologia, que é a ideia de que Deus existe, mas Ele não é atuante. Não, Deus existe, eu creio em Deus, mas assim, a minha vida depende só das minhas escolhas. Eu sou o que eu escolho ser. Né? Eu estava lendo um livro evangélico esses dias, né? Não é reformado, claro, porque uma das lições que ele queria dizer, não, passe isso, né, para o seu discípulo, é que a vida dele depende das escolhas dele. Certo? Isso é uma compreensão deísta, ela tem um sério problema, principalmente com a teologia reformada, né? Por causa da soberania, por causa da providência, né? A providência divina diz que Deus, Ele não deu só a primeira corda, Ele está presente em cada momento, fazendo com que tudo aconteça, né, de acordo com seu propósito, seus decretos. Só para curiosidade, né, Ele designou o homem como um animal político. Então, para Aristóteles, a vida humana é vida em sociedade, né? E numa vida em sociedade, você tem que ser político, né? Agora eu quero falar só desses dois próximos aí, que não são bem pessoas, né? Mas escolas filosóficas, e essas sim tiveram um grande impacto no cristianismo. O epicurismo não, mas o próximo sim. O epicurismo, então, é uma ideologia, uma filosofia que foi fundada por Epicuro, da cidade de Samos. Então, ali no final do 4º século, né? Epicuro, nominho difícil, estranho, e daí veio o epicurismo. O Epicuro também não é o inventor da roda, ele aperfeiçoa a doutrina filosófica moral de Aristipo, dessa cidade aí de Cirene. Então, um cara um pouquinho mais velho que ele ali. Epicuro afirma que na moral, o principal bem é o prazer. Isto é, a satisfação dos desejos e impulsos de modo moderado. O prazer é o começo e o fim da vida feliz. Hoje nós vivemos num mundo chamado hedonista. O hedonismo é uma linha, digamos assim, negativa do epicurismo. Qual é a diferença, né? Existe o prazer e o contrário do prazer. Na ideia de Epicuro,
a vida se resume em aquilo que é prazer e desprazer. Então, prazer. Estar aqui é prazeroso. Sair daqui e encontrar com amigos é prazeroso. Ter um dia de descanso, um dia de fortalecimento espiritual, é prazeroso. Esse é o objetivo da vida, nenhum mais. Então, o que a gente tem que procurar na vida? O prazer. Se por acaso eu vou para casa, furo o pneu, eu fico na estrada, calorento, né, demora a chegar uma ajuda, tal, essa é uma experiência de desprazer. Né? Então, não foi prazeroso. Como é que foi seu dia? Olha, não foi prazeroso. Como é que foi seu encontro lá? Não foi prazeroso. Então, para Epicuro, o objetivo da vida feliz é uma vida de prazer, né? Com moderação. E existe também um outro oposto do prazer, que é a dor. A dor, ela tem muito mais a ver com a nossa sensação, certo? Então, nesse momento eu não estou sentindo dor nenhuma. Mas eu poderia, por exemplo, ter pisado num prego e estar com uma dor aqui na sola, né, no meu calcanhar, por exemplo. Né? Existe aquela dor emocional, dor do luto, por exemplo. Existe a enfermidade, a dor da enfermidade. Também serve também para Epicuro. A gente tem que evitar a dor e buscar o prazer. O hedonismo, já o hedonismo moderno, ou o epicurismo moderno, ele já leva o prazer no sentido da satisfação dos desejos corporais. Então, uma pessoa hedonista, uma pessoa que está atrás de comer, beber, fazer sexo. Jogos, né? Estar aí jogando, viajando, passeando, gastando dinheiro, né? Então, esse é o tipo de prazer que é bem presente na nossa sociedade. Tá? Então, esse é um problema do epicurismo que o cristianismo teve que enfrentar, né? Porque aquela ideia de que cristão não pode sofrer, se ele sofrer ele não é feliz, e se ele é feliz ele não é abençoado, os primeiros cristãos já tiveram que lidar com isso. E ainda hoje tem igrejas que se colocam nesse discurso, que você não pode sofrer, certo? Você tem que buscar uma vida, o quê? A felicidade está no prazer. Qual é o prazer? É você ser empresário, ter dinheiro, comer o que você quer, eu sou abençoado, sou filho de Deus, eu vou naquele restaurante que custa assim, R$200 por cabeça lá, Deus está me abençoando, prosperidade material. Então, uma coisa importante também no epicurismo é o seu materialismo. A base do epicurismo era o materialismo de Demócrito. Só para relembrar, o Leucipo e o Demócrito foram aqueles que falaram do átomo. Tudo é composto de átomos. Não só o corpo, mas a alma também, é uma matéria especial. Se tudo é matéria, não existe nada transcendente. Então, ou seja, nada das ideias de Platão, de que a alma veio de um outro lugar, de que a alma não é igual ao corpo, né? Então, eles rejeitam a realidade transcendente. Então, para o Epicuro, nesse materialismo, né, o bem e o mal não tinham um fundamento transcendente, ou seja, não tem nada a ver com pecado, né? Nada disso, é uma coisa material. Se há desarranjo desses átomos, existe o mal, existe a dor. Se há um arranjo, existe o bem, existe o prazer. Tá? Então, depende tudo como é que isso chega aos nossos sentidos, a nossa experiência de dor e de prazer. Então, se eu estou agora tendo uma experiência de prazer, não é porque Deus, eu vou falar que é a bênção de Deus, não, é porque tudo que está me afetando agora está me trazendo prazer, só isso, né? Prazer, acabou. Então
na história da igreja, até os dias de hoje, é preciso lidar com essa ideia, né? Com essa ideologia, com essa filosofia. Tá? É chamada de epicurismo, assim, o Epicuro criou isso. Não, o Epicuro não criou isso. Na verdade é o seguinte, o Epicuro foi um cara que, é o cara que colocou assim, formalizou isso. Ele já percebeu que ele era assim, que muita gente era assim. Tá? Então, a gente sabe que a origem, né, de tudo isso é pecado do Adão e Eva, né? E para terminar aqui, tem mais uma aqui de epicurismo. Quanto à alma, trata-se simplesmente de tipo especial de matéria. Para Epicuro, a religião é um fenômeno social e de caráter deísta, aquele que eu falei lá do Aristóteles, né? Deus deu a corda, né? Ou seja, o mundo depende da gente só. Nós somos as engrenagens, nós que movemos o mundo, né? E a religião é um fenômeno social. Gente, como isso é atual. Como isso é atual. Porque hoje, né, os naturalistas que seguem a linha darwinista vão justamente dizer isso. É um fenômeno apenas social. Né? O ser humano, para poder viver em sociedade, ele criou a religião. Né? Talvez como um instrumento de repressão, ou para dar um significado na vida, né? Porque de repente, quem somos nós somos igual esse animal, morreu, vira pó e não é mais nada, não tem nenhum sentido. Qual o sentido da existência? Então, a religião não, é que existe um mundo depois desse, existe vida pós-morte. E a questão da moral, né? Isso é errado, mas quem falou que é errado? Quem aqui? Eu estou dizendo que não é, mas quem falou que é errado? Não, Deus, né? Ou o ser, lá, o sol, a lua, falou que é errado, então é questão, só isso, né? Senão, né, não haveria necessidade de religião. Bom, e o estoicismo, né? Os estoicos, esses sim afetaram muito o cristianismo. Estoicos, né, o estoicismo vem lá de estoa poikile. Na cidade de Atenas tinha um pórtico, e uma entrada da cidade, e uma delas se chamava Estoa. E o Zenão ficava ali embaixo desse pórtico discutindo essas ideias dele com outras pessoas, né? Então acabaram se chamando os estoicos, né? Os que estão ali debaixo do pórtico de Estoa. Pórtico Estoa. Bom, uma doutrina filosófica iniciada por Zenão de Cício, da cidade de Cício, mais ou menos no mesmo tempo do Epicuro. Na ética estoica, a ataraxia, essa palavra significa imperturbabilidade, uma condição assim, imperturbável, não estou incomodado com nada. Então, a ataraxia é o sinal máximo de sabedoria e felicidade, quando o homem não é afetado pelos males da vida, antes os enfrenta em completa indiferença e impassibilidade. Isso é conseguido pelo sábio quando vive em total harmonia e perfeito acordo com a natureza, dominando suas paixões e suportando os sofrimentos da vida cotidiana. Então olha como o cristianismo ele pôde falar, olha, tá vendo? Não é isso que os estoicos ensinam para a gente, né, ter paz mesmo em meio ao sofrimento, da gente enfrentar as perseguições, as lutas, as provações e manter a paz interior. Para os cristãos, essa capacidade vem da operação do Espírito Santo na vida deles. Não é uma obra deles, é uma graça que Deus dá, né, de ter paz, de se sentir feliz, bem-aventurado, mesmo em meio a circunstâncias desfavoráveis.
A visão estoica ela não é religiosa, né? A visão estoica não. Isso é possível se a gente se contentar com a natureza, a gente se harmonizar com a natureza, né? Não ter grandes ambições, evitar coisas que produzam paixão, né? Enfim. E, claro, dominar as paixões, né? Porque paixão sempre diz respeito a algo que é forte, que traz desejos exagerados, né? Exatamente, né? Então, assim, viva uma vida light, né? Viva uma vida, assim, simples, não importa o que está acontecendo, continua, toca a vida, fica em paz, né? Então foi muito mais fácil, né? O cristianismo fala, olha, nós seguimos algo assim também, embora com uma explicação diferente. Com tendência panteísta, e aqui isso difere, veja que já falamos do deísmo. O panteísmo é o seguinte: Deus existe e Ele está presente no mundo, né? Então, essa é a tendência panteísta do estoicismo. Os estoicos entendiam um Deus imanente, né? Então Deus ele não está transcendente num lugar longe, Ele está aqui. A autoridade suprema que estabelece reis que elegem o curso do mundo com algum propósito de modo previamente ordenado. Então veja que isso também traz similaridade com o cristianismo, apesar do cristianismo ser teísta, né? Não, Deus é transcendente e está presente. O Deus, criador e criatura, não se misturam. Deus é criador. Nós somos criatura, mas Ele está presente como criador, né? E como criador, Ele também é o que governa e dirige todas as coisas. No estoicismo, o maior bem é a virtude. Então, olha só, isso também traz similaridade com o cristianismo, né? Como diz Paulo lá em Efésios 4:8, né? Então, pense nisso, assim, tudo que é virtuoso, se alguma virtude há, que isso ocupe o vosso pensamento, né? Virtude, na moral, é a excelência. Então, é o bem, é o amor, é a justiça, é a coragem, é a moderação, tudo isso é virtude. E os bens materiais têm pouco valor, né? Se pensar que o cristianismo começou com maioria escravos, né? E ao ensino bíblico de que a gente tem que se desapegar das coisas do mundo, tá? Então, essas duas escolas, principalmente essas duas escolas, os epicureus e os estoicos, vão estar presentes lá no Novo Testamento, no ambiente helênico, não ali em Jerusalém, mas no ambiente helênico, do mundo então, do Império Romano, vão estar presentes durante o período da patrística também. Ok? Bom, a próxima aula nós vamos falar do domínio seleucida, a revolta dos macabeus e o Império Romano, ou seja, como o Império Romano se tornou um império mundial, e aí a gente já tem todo o pano de fundo para falar do nascimento de Jesus. Ok? Então fica aí para a nossa próxima aula.